Hoje nós vamos fazer alguns comentários visando a conclusão das nossas postagens sobre o complexo respiratório bovino. Alguns pontos merecem ser destacados. Como o nome está dizendo, o complexo respiratório bovino pode ser considerado uma doença multifatorial. Desta forma, pelo próprio conceito, existem múltiplos fatores que contribuem, muitas vezes atuando de forma simultânea para a ocorrência deste problema sanitário. Dentre esses fatores, existem fatores ligados à imunidade dos bovinos, também fatores ligados ao ambiente e um número importante de agentes etiológicos. Então, dentre os agentes etiológicos, nós podemos ter alguns vírus, Nós podemos aqui mencionar o vírus da rinotraqueite infecciosa bovina, também o vírus da diarreia viral bovina, o vírus sincicial respiratório, algumas bactérias como bactérias do gênero Meiheimia, outras bactérias como as Pasteurelas ou até Bibberstenia, e além disso também fatores ambientais. Por exemplo, excesso de umidade, oscilações bruscas de temperaturas, principalmente quedas de temperatura, e também no tempo seco, o excesso de poeira. Junto a tudo isso, a questão da imunidade dos animais. Então, uma vez que existem agentes infecciosos, principalmente o vírus, a ausência de imunidade de uma determinada parte da população de bovinos que são introduzidos nos confinamentos, principalmente quando são colocados animais de origens diferentes, é muito frequente que sejam misturados, colocados de forma aglomerada, então há uma alta densidade ali nesses confinamentos. E nessas situações nós temos a introdução de animais de diferentes origens. Assim, animais que não tiveram contato prévio com determinados agentes infecciosos são colocados num contexto de uma alta proximidade, de um contato muito próximo com animais que já estão eliminando determinados agentes. Então nós podemos exemplificar de um modo didático utilizando o herpes vírus bovino. Então nós sabemos que os herpes vírus bovinos, tanto tipo 1 quanto tipo 5, mas lembrando que o tipo 1 é o mais frequentemente envolvido nesses problemas respiratórios, uma vez que um bovino se infectou, ele permanece portador e, portanto, fonte de infecção por toda a sua vida. Da mesma forma que esse animal está infectado e pode ser uma fonte de infecção para os outros, de uma maneira geral ele também tem imunidade. Mas aí nós temos essas situações, que nós colocamos animais de diferentes origens simultaneamente, nós vamos ter uma série de fatores estressantes. O próprio transporte, a mistura de animais de diferentes origens, isso aí vai gerar um estresse até haver acomodação social, e nesse contexto, então, essa diminuição da imunidade ocasionada pelo estresse vai favorecer a liberação, a eliminação desses vírus por aqueles animais portadores, e por outro lado, aqueles que nunca tiveram contato com este vírus estarão mais suscetíveis às infecções. E esse tipo de situação favorece ou ela predispõe à ocorrência de problemas respiratórios. O conhecimento de todos esses fatores que nós elencamos, eles são muito importantes tanto para o diagnóstico quanto para a prevenção dessas doenças. Isso é um desafio quando nós trabalhamos com doenças multifatoriais, porque nós precisamos compreender o conjunto desses fatores que levam à ocorrência dessas doenças, tanto para o seu diagnóstico quanto para as medidas de controle e profilaxia das mesmas. Em situações reais, nós precisamos definir que, quando nós estamos diante de um surto, nós precisamos adotar medidas imediatas. É o popular que nós falamos, apagar o incêndio. E a partir daí, sim, nós podemos pensar em medidas preventivas para que isso não ocorra em situações futuras. Obviamente, que o ideal, a gente sempre pensa na situação ideal, é que nós devemos conhecer todas essas situações ou todos esses fatores que contribuem para a ocorrência dessas doenças anteriormente à sua ocorrência, ou seja, nós devemos utilizar esse conhecimento para evitar que essas doenças
ocorram em nossos sistemas de produção. Mas, muitas vezes, mesmo se tomando esses cuidados, essas doenças vão ocorrer. E aí nós precisamos estar preparados para intervir de uma maneira rápida e eficiente. Então vamos partir da situação 1. Nós estamos frente a um surto de doença respiratória bovina. Então, neste momento, a primeira coisa que nós temos que compreender é que, independente de quais os fatores estão envolvidos, e mesmo que existam outros agentes infecciosos envolvidos, a causa da morte sempre são as infecções bacterianas. E é nisso que nós devemos focar neste momento, no tratamento dessas condições. Devemos considerar que nesta situação, como em qualquer outra, o primeiro ponto para uma tomada de medidas corretas é a realização de um diagnóstico preciso. Ou seja, nós só podemos fazer uma intervenção de controle e profilaxia de doença respiratória bovina quando nós temos certeza de que realmente aquele problema é um caso ou é um surto de doença respiratória bovina. E para isso nós precisamos realizar, quando ocorrem mortes, as necrópsias. Então nós precisamos fazer avaliação epidemiológica, fazer avaliação clínica, mas sempre que ocorrem mortes, e nessa situação as mortes tendem a ocorrer sempre, a realização das necrópsias é fundamental. Embora a necrópsia e mesmo a histopatologia nem sempre seja suficiente para definir o agente ou os agentes etiológicos envolvidos naquele problema, elas nos fornecem pistas muito importantes. Então, a própria localização, o padrão de distribuição das lesões, as características macroscópicas e também histológicas das lesões, elas nos fornecem dicas de qual ou quais os agentes estão envolvidos. Então, em alguns casos, essa localização com quadros de pleuropneumonia fibrino necrosante, predominantemente na região crânio-ventral, elas são bastante sugestivas de infecção por Mayhemia. Por outro lado, quando nós temos lesões em cornetos nasais ou em traqueias, principalmente lesões fibrino-necrosantes, isso nos dá um indicativo de que, conjuntamente com aquela infecção bacteriana, há também uma infecção viral. E neste caso específico, a principal suspeita é uma infecção por herpes vírus bovino, principalmente herpes vírus tipo 1. Outros agentes que participam do complexo respiratório bovino, como o vírus sincicial respiratório bovino, também podem produzir lesões, tanto macroscópicas como histológicas, bastante sugestivas, principalmente no caso do vírus sincicial respiratório bovino, nós temos quadros de pneumonia intersticial e as lesões histológicas, como o nome já está dizendo, com formação de sincícios. Então, todos esses pontos avaliados, eles nos ajudam às vezes a chegarmos se não de forma conclusiva, pelo menos a termos evidências de qual ou quais os agentes estão envolvidos. Ainda relacionado à realização de necrópsias, nós precisamos entender que, mesmo quando nós diagnosticamos um surto de doença respiratória bovina em um confinamento, e isso vale para qualquer situação, mas aqui nós estamos enfatizando esse tipo de ocorrência, nós precisamos entender que não significa que a partir daquele momento todas as mortes que ocorrerem naquele confinamento serão por este mesmo problema. Então a gente sempre exemplifica, nesse caso aqui abordado, nós tivemos intercorrências de outras doenças em meio a essas mortalidades. Então isso é muito importante, que se tenha um diagnóstico preciso da situação, porque às vezes pode acontecer de, num determinado momento em um confinamento, nós termos um surto de doença respiratória bovina e, num momento posterior, outras doenças acometerem esses animais. E aí nós vamos tomar medidas. Se nós não temos essa fotografia, esse diagnóstico preciso, nós podemos seguir tomando medidas que não têm sentido para essas outras doenças.
Então nós comentamos até aqui sobre como agir numa ocorrência de doença respiratória bovina, ou seja, como atuar numa situação de foco. O outro ponto é que, uma vez que ocorreu, ou mesmo em confinamentos que ainda não ocorreram, o que nós devemos fazer para tentar evitar ou minimizar os riscos de ocorrência dessas doenças. Então, basicamente, o que nós temos que melhorar ou buscar é melhorar as condições de ambiência desses animais, reduzir esses fatores estressantes. E nós temos outros, então a questão às vezes de bem-estar, de evitar poeira, evitar situações que favoreçam ao estresse. É lógico que em algumas situações, do ponto de vista prático, às vezes são mais difíceis de nós termos um controle, principalmente essa questão da mistura de animais de diferentes origens. Isso nem sempre é possível. Nós temos algumas situações que isso é menos difícil porque são propriedades que produzem os próprios animais que irão para o confinamento. Mas essa não é uma realidade na maioria desses sistemas de produção. Na maioria das vezes há necessidade da compra de animais de diferentes origens, os quais são aglomerados num determinado momento. Outras situações também que nós temos dificuldade, às vezes, em fazer intervenções, são sobre condições climáticas adversas. Então, nós não temos como impedir ou atuar, por exemplo, sobre oscilações bruscas de temperatura. Então, nesses casos, o que nós podemos fazer é melhorar a ambiência desses animais. Então, seja de uma questão de um conforto térmico melhor, mais adequado, tanto para a questão de oscilações negativas quanto de oscilações positivas, embora essas últimas, as altas temperaturas, não sejam tanto um problema relacionado às doenças respiratórias, mas existem outros problemas relacionados a esse. Então, a questão do conforto térmico é importante, também a questão de redução da poeira produzida nos confinamentos. Essas situações, então, nós podemos atuar. Então, a questão da melhora nas condições ambientais também tem um papel importante. E por fim, nós temos a possibilidade, existem vacinas comerciais que podem ser utilizadas para essa finalidade. Então, atualmente, existem vacinas onde a maioria desses agentes está incluídas nessas vacinas, e principalmente hoje existem vacinas com vírus vivos atenuados. Então, nessa vantagem que essas vacinas têm é que elas tendem a produzir uma imunidade de forma mais rápida, uma imunidade mais prolongada e também mais intensa. Então, nós temos essa ferramenta. Infelizmente, nós não temos estudos de campo com metodologia apropriada que nos permitam assegurar o quanto este procedimento é eficiente. O que nós podemos dizer é que, conforme a literatura, os trabalhos disponíveis, há uma variação muito grande em resultados sobre eficácia de vacinas para a prevenção de doença respiratória. Existem trabalhos mencionando tanto que essas vacinas são eficientes, quanto outros que não atestam essa eficiência. E ainda outros que mencionam que, embora as vacinas não sejam eficientes muitas vezes para evitar o problema, elas conseguem minimizar a severidade ou reduzir a severidade dos sinais clínicos. Mas, infelizmente, nós não temos dados para que nos permitam estabelecer qual o melhor protocolo e qual a eficiência desse protocolo. E também nós temos que entender que mesmo vacinas eficientes, elas tendem a ter sua eficiência maior ou menor em relação ao desafio e às condições que favorecem a ocorrência dessas doenças. Ou seja, mesmo havendo disponibilidade de vacina, não é prudente considerarmos que esse procedimento isolado será suficiente para prevenir a ocorrência desse tipo de problema em nossos confinamentos.